pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu e Franco Chamorro e o nosso convidado Pedro Salles. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por vir. A primeira vez não deu certo, dessa vez veio. Meio certo, né? Porque eu tô tomando Gatorade, não deu completamente certo. Acho que a gente vai precisar de uma terceira. Mas já vou te falar que você foi um cara muito responsa, porque depois você conta um pouquinho da sua saga do dia e o quanto que você passou mal. E tem um outro cara que grava aqui com a gente que deu migué, deu Pelé na gente, que é o Cássio. Você conhece o Cássio? Conheço de assistir, de ouvir o podcast. Assistir, de ouvir. Pessoalmente não conheço. Mandou que tava com 39,2 de febre, que tava passando mal. Eu falei, porra, o convidado veio aqui de longe, passando mal, tá tomando Gatorade, o cara me dá uma dessa, velho. Na sexta da sexta é bem convidativo uma febre de 39. Mas vamos lá, a ideia hoje é a gente falar sobre preparação física no futebol. O Pedro Salles, que a gente trabalhou junto na época que eu fiquei no Palmeiras de 2017 a 2019. E o Pedro tem experiência em clubes de futebol, Palmeiras principalmente, né? Mas chegou a ter experiência com outros clubes. A gente quer saber disso, como é que foi essa sua vida aí, introdução ao futebol, né? Enfim. E... Cara, primeiro seja bem-vindo e conta um pouco pra gente da sua história, primeiramente na educação física, né? Na educação física, como é que foi seu caminho até entrar de fato no mundo do futebol? Certo, vamos lá. Bom, boa noite aí para quem nos acompanha ao vivo, boa tarde, bom dia para quem vai ouvir em outro momento. Prazer imenso, primeiramente, estar aqui, poder ter sido convidado. Da primeira vez não consegui cumprir por conta de uma viagem a trabalho. Hoje eu quase não consigo cumprir, quase não consigo comparecer, porque passei muito mal de manhã, acordei com mal-estar aí, acho que dispensa maiores comentários, mas passei muito mal de manhã, de tarde, de noite choveu muito, acabei vindo, porque um convite desse não dá para negar duas vezes, porque senão o terceiro não aparece. Né? Então, falar um pouco sobre como eu cheguei na educação física e minha trajetória na educação física até chegar no futebol. Por mais que pareça óbvio, eu não comecei na educação física, não foi minha primeira faculdade, eu comecei no direito, porque meus pais são juristas, então eu comecei fazendo direito, fiz 1 ano e meio e trabalhei 1 ano e meio na área. Foi muito legal, foi muito bom e foi muito bom para eu ver que não era para mim também, porque acho que se eu não tivesse feito, talvez eu tivesse a pulga atrás da orelha até hoje. Sim, né? de puta, Por que se eu eu tivesse feito? Ia ser mais fácil? Não ia ser mais fácil, não que seja fácil agora, né? E fiz 1 ano e meio de direito, serviu para aprender muita coisa, para entender muita coisa e para ver que minha área não era essa. Desde pequeno fiz muito esporte, nunca profissionalizei em nada, mas surfei, joguei tênis, futebol, vôlei, o que tinha para fazer eu fazia. Morei em Ubatuba boa parte da minha infância e adolescência com a minha mãe, isso me proporcionou... Isso que eu ia falar, um facilitador também. Um facilitador máximo. Tudo isso. Esporte o dia inteiro, né? Na praia, na rua, jogava taco na rua, jogava bola na rua, jogava bola em qualquer quadra que tivesse, então assim... O futebol muito presente na minha vida desde sempre também. E aí eu fui para educação física, depois de sair do direito, imediatamente, já no meio do ano, nem esperei virar o ano. E desde então comecei a trabalhar. Comecei numa academia de lutas que tinha na rua de casa. Eu era recém-iniciado. Isso lá em Ubatuba? Não, isso já em São Paulo. Aqui. Tá. Eu fiz FMU, né? E eu morava ali na... Ih, rapaz... na Vila Mariana ali, e tinha uma academia de lutas bem na rua, era 99, agora é do Barbosa, não sei se vocês conhecem. E entrei Salomão, que mora com o tio Pira aqui, que treina com o Barbosa, né? Né? Não, é uma equipe boa de jiu-jitsu, mas eu era mero recepcionista da academia, não tinha know-how, não tinha conhecimento para ser nada ali, mais do que isso. E foi muito bom para mim, porque já me deu um contexto de academia, do que acontece dentro de uma academia, o esporte de alto rendimento, porque bem ou mal o pessoal que luta nessas equipes, eles levam muito a sério, então você já tive um primeiro contato com o alto rendimento. De lá eu saí, fui para a Set Coaching, que é uma academia no Itaim, num perfil mais personal, uma coisa assim mais... Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje, tenho amigos lá até hoje, inclusive. E saí de lá, tive meu filho, saí de lá, fui para Competition, uma coisa maior, né? Um perfil diferente de trabalho. E lá na Competition eu tive certeza que eu queria ser personal trainer.
pro resto da vida. Porque eu vi os caras lá, ganhavam dinheiro, viajavam, atendiam, trabalhavam o dia inteiro. Para quem não conhece, é uma baita estrutura, uma bela academia, tem quadra climatizada, tem, enfim. E aí alguma coisa acabou desandando lá, que eu acabei saindo e indo para o CTC da Nides ali, do Core 360 na época, nem existe mais. O Fernando, que era dono, faleceu recentemente, infelizmente. E lá que eu tive o start de falar, poxa, não tô feliz com isso. Não tô feliz com isso. Liguei para minha mãe é minha confidente, aí, minha ouvinte. Legal. E minha inspiração também. Falei para ela, pô, não tô feliz. Ela falou, tá, mas você terminou a faculdade, o que você vai fazer, né? Falei, eu quero trabalhar com futebol. E aí que eu fui começar a trabalhar com futebol, a pensar em trabalhar com futebol, né? E por coincidência, na época, o Palmeiras tinha lançado um congresso de ciências do esporte. Não sei se vocês lembram, papo de 2016, começo de 2016, talvez. E lá eu conheci o pessoal da Universidade do Futebol, conheci o pessoal de Viçosa, conheci os cursos da CBF, que foram fontes onde eu fui bebericar aí depois para estar onde eu tô. E junto com isso veio a correria atrás de um trampo também, né? Porque eu sempre, no direito eu entrei trabalhando, na educação física eu entrei trabalhando, no futebol eu queria estudar trabalhando também e consegui uma vaga no São José, Esporte Clube da minha cidade, de São José dos Campos. E aí foi o primeiro gostinho de futebol, né? Viagem com time, jogo, era Série A3. Foi ali já. O encantamento veio de berço, né? Eu sim, acho, sim. Mas o encantamento como profissional. Um negócio que eu vi, falei, pô, eu quero isso, cara. Eu quero isso. E aí eu fui São José, fiz um curso na CBF, aí fiz um estágio em Cotia, no CT do São Paulo, e aí quando eu entrei em Cotia me deu outro start. Eu falei, o São José na época, hoje parece estar um pouco melhor, mas na época o São José não tinha campo para treinar, não tinha material. Eu trabalhei 9 meses, 10 meses no São José, eu não recebi um salário, nada. Então, assim, foi bem difícil. Quando eu entrei em Cotia, vi o CT do São Paulo, né, da base, para quem não conhece, muito bem organizado. Eu falei, pô, preciso de algo mais na minha vida. E aí comecei a ligar, procurar contato e acabei no DOC, no Maglioca, que me mandou pro Luigi, que é o aniversário cara dele hoje. Olha só, fica aí minhas felicitações, então. Nossas, né? Imagina, é verdade. Sim. E aí acho que vale o contexto de quando está sendo gravado, né? 9 de fevereiro, porque vai pro ar em outro momento, né? E aí o Luigi estava coordenando uma equipe de performance, de transição, que era um braço do DM na época, no Palmeiras, e me fez o convite. Então eu saí do São José já direto pro Palmeiras. E aí é história. Em ano isso daí era quando? Eu entrei no Palmeiras em 2016 ainda, setembro de 2016. Se eu não me engano foi dia 12. Minha primeira entrada, minha segunda foi... Porque eu saí, né? Eu tive 5 meses fora do Palmeiras e voltei agora em 16 de fevereiro. Vai fazer um ano que eu retornei aí. Pô, bom demais, cara. Tem pano pra manga de assunto, né? Acho que dá pra gente falar desde da experiência pré-futebol, né? E fazer o comparativo do que é o atleta de futebol com outros diversos atletas e pessoas que você acompanhava e treinava. E depois cair de cabeça no mundo da bola e entender o que torna diferente o treinamento dessa galera, né? Sim. Bom, foi uma das coisas, inclusive, que me fez querer sair da academia comum, vamos dizer assim, para o alto rendimento, né? A necessidade, o comprometimento de quem está fazendo a sessão, quem está cumprindo a sessão que você preparou, né? E eu via que nas academias de bairro, as academias normais, né, vamos dizer assim, não sei muito bem como nomear a academia, não havia um comprometimento. Às vezes as pessoas iam de N razões. Eu não julgo também, acho importantíssimo. Acho que as pessoas têm que ir, têm que se movimentar, têm que fazer exercício. Mas eu tinha essa sede da performance, e aí entra o atleta de futebol, que ele necessita de fato, não que o outro não necessite, mas ele necessita de fato do seu conteúdo ali. Eu sou bem feliz hoje trabalhando com o que eu trabalho. Se você fosse fazer um comparativo rápido, assim, de perfilzão, né? O cara da academia de bairro, o cara da academia que você trabalhou numa competition, que talvez seja um cara que leve um pouquinho mais a sério, não sei, estou julgando de fora.
e o cara do futebol mesmo, né? Claro que em cada um desses você ainda consegue subdividir, mas Sim, na média. Não, e você consegue achar muita coisa em comum entre esses grupos também, né? Não só diferenças, mas muitas coisas em comum também. Eu acho que para falar de futebol, da minha visão do futebol, eu tive futebol de base, né? Eu acho que é um assunto ainda mais, vamos dizer, delicado, assim, né? Porque são atletas em formação, são meninos que estão estudando, que estão aprendendo, estão absorvendo muita coisa, né? Então só aí na faixa etária você já tem uma diferença muito grande de interesses, de abordagem, de especificidade do que você vai passar, o que aquela pessoa vai suportar fazer, o que vai fazer bem ou mal para aquela pessoa, enfim. Então é bem diferente assim, o perfil, né, de um nicho para o outro. E realmente acho que tem o ponto principal que você falou, que é o cara que está pelo menos engajado, né? Isso. Você vê que o cara tá com vontade, é o sonho dele que está em jogo, e ele vê que aquilo é um pilar fundamental para ele trilhar o caminho, né? Cara, bom demais. Eu vou aproveitar e vou puxar aqui várias coisas que estão aí de sobreaviso para a gente papear hoje. Mas acho que a primeira é isso. Trabalhando na formação, trabalhando na categoria de base, pensando no futuro atleta que você quer desenvolver lá na frente, né? O que o clube quer formar. O que é algo relevante para ser considerado e que diferencia do atleta que já está lá em cima, que é o profissional? Cara, acho que é a informação. Eu acho que a informação na formação tem um peso absurdo, assim. Porque o cara que está lá no profissional do Palmeiras ou de qualquer clube que seja, ele não vai ter a mesma velocidade de assimilar as informações que um moleque. Pô, hoje eu trabalho no Sub-15, então eu trabalho com meninos Sub-15 e Sub-14. Então eu pego de 13 a 15 anos ali. Pô, os caras aprendem coisas assim do dia para noite, assim, né? Um conteúdo que você passa num dia, no outro dia ele já melhorou, assim. Isso é muito legal, isso é muito motivante também para trabalhar, né? E os grupos são grandes e totalmente heterogêneos, né? Totalmente heterogêneos. Então acho que para mim a diferença principal está na informação, na qualidade da informação, e você não faz porque tem que fazer. Não, faz por causa disso, por causa daquilo outro. Aí, porra, você falar em séries e repetições para um atleta de base, ele já trava ali, já é uma dificuldade, né? Então eu gosto muito de explicar e de familiarizar o atleta ao processo em si, né? Não só o meu da preparação física, mas também da parte técnica. Acho que a gente, quanto mais informação e quanto maior a qualidade dessa informação, mais sucesso você vai ter lá na frente, né? E você vem percebendo que o atleta vem dando cada vez mais valor para receber essa informação, seja de qualidade ou mais assertiva, ou porque assim, futebol ainda tem muito aquela imagem da boleiragem, que o cara sim. Né, não quer saber. E na verdade a gente vem vendo que não, cada vez mais o cara está engajado também em, né, existe os dois mundos, né? Tem que estar. A gente tem um papo entre nós ali de que o futebol não é um esporte de inclusão, né? Por mais triste que isso soe, o futebol é um esporte de exclusão, né? Especialmente no alto nível. O funil é desse tamanho, né? Então poucos vão ficar ali. Então não basta você ser rápido, não basta você ser habilidoso, não basta você tem que ser um bom apanhado de tudo ali, né? Então ainda tem, infelizmente, teve um professor de pós-graduação que ele dizia que o futebol é uma extensão da sociedade, né? E de fato é. Então você não vai ter no futebol coisas diferentes do que você tem na sociedade. Então você vem com jovens que têm dificuldade de identificar lado, direita, esquerda, diagonal. Então assim, a gente enfrenta dos menores aos maiores problemas, mas em termos do que vem deles, eu vejo as gerações mais novas mais engajadas até do que as antigas. Eu trabalho no futebol desde a geração 96, quando eu fui para a base, né? Porque no São José eu comecei no profissional, e depois eu fui para a base, era a geração 96 e 97. E aí depois eu vim descendo todas elas, né? Então, você vê uma diferença positiva e negativa também, né? Porque eu acho que o jovem de hoje em dia é mais difícil de lidar com o emocional, né? O celular, a velocidade de informação, acho que eles querem pressa, tudo. Né? Exatamente. E num elenco, como eu falei, com 40 atletas, jogam 11, né? Entram 11 em campo e
20 vão para o jogo, ou seja, metade já não vai nem para o jogo, né? E a gente está falando de treinamento, que é um negócio que tem o seu tempo também, né? Sim. E aí você pega o cara jovem, ansioso e que quer tudo para ontem, é um baita dilema para ele ver o resultado daquilo que ele está fazendo, Exatamente. Né? A importância daquilo que está sendo feito em construção também, né? Sim. É respeitar o tempo, né? A gente às vezes tem muita pressa, eu digo nós mesmos, profissionais, às vezes a gente tem muita pressa, a gente quer entregar um moleque pronto, acho que a gente tem que pensar realmente, eu tenho que entregar um menino melhor para o sub-17, para o sub-16 ou 17, né? Que são as próximas categorias. Isso não vai acontecer de repente, né? Isso não vai acontecer do nada, né? Eu não vou pegar um moleque cru hoje e entregar ele um atleta de alta performance, né? Mas eu tenho que entregar ele melhor, assim, do que de fato ele chegou na minha mão. E não só por ele ser ruim ou não, é por questões realmente de aprendizagem, né? Tudo tem suas fases, tudo tem seus momentos e essa categoria sub-15 é muito legal, cara, porque é uma fase de transição, né, onde eles começam a ter uma taxa hormonal um pouco maior, começam a ficar mais fortes, começam a ter outros interesses também, né, extra-campo também, coisa que às vezes dá uma atrapalhada, mas eu tenho gostado bastante de trabalhar com sub-15. Pô, animal, cara. Tio Pira está em condições... Em condições deploráveis, eu tô só ouvindo. Tá de olhinho fechado. Nossa, e não é sono, rapaz, né? Coitadinho não dele. Isso aqui é recado pro Cássio, que tá fingindo uma febre lá e eu tô passando mal aqui de espirrar. A gente tava falando nos bastidores, só para dar uma quebrada aqui, que se juntar um pouquinho de cada um, não dá um inteiro. Eu tô com um punho quebrado, o outro passou mal o dia inteiro, temos um alérgico e outro que vovô não conseguiu nem sair de casa. Sacanagem. E tudo isso para falar de esporte, movimento, saúde, acho que a gente não tá sendo bom referencial hoje não, cara. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É né? isso. O Pedrão, queria chamar um pouco, cara, é que você, quando eu te conheci lá no Palmeiras de 17 a 19, você estava numa outra função. Hoje você está como preparador físico do Sub-15 e o que mais aparecer. Mas principalmente preparador físico do Sub-15. E na época que eu estava, a sua função era qual? Na época que você entrou no Palmeiras, eu era da transição. Da transição, isso eu lembro bem, que a gente trocava muita figurinha ali, né? Isso. E na transição, a transição em si, a época, tá? Hoje é outra molde. Então explica pro pessoal o que era a transição. A transição, pô, vocês podem falar melhor que eu. A transição, ela é você pegar o atleta que por alguma razão se machucou, ficou afastado por algum problema de saúde, clínico, enfim, e você fazer uma readaptação dele, você inserir de novo ele no processo de treinamento, né? Então é um trabalho absolutamente integrado com a fisioterapia, com o departamento médico, com o pessoal do campo, que foi uma escola para mim, cara, essa entrar na transição, né? Porque assim, eu vinha do São José, num cenário onde não tinha muita Você fazia coisa. tudo ali, provavelmente. Fazia tudo, eu levava o material do time, eu buscava moleque para ir treinar, eu deixava moleque depois do treino, enfim, N responsabilidades, mas isso não é problema, né? E aí, de repente, eu estava dentro de um Palmeiras com uma responsabilidade danada, porque você se bota uma responsabilidade, pô, tô dentro do Palmeiras. E aí foi muito legal, porque eu tive essa troca muito legal, não só com o Rafa, com o Henrique, com o Nioshi também, que ficou um tempo com a gente, outros físios que vieram antes e que vieram depois também, o departamento médico. Então, a transição para mim foi a maior escola que eu tive. Foi o melhor curso que eu fiz, talvez. Por quê? Porque eu pegava os atletas de transição, era um horário pequeno, era papo de 1 hora, 1h30 de treino. E no restante foi onde eu consegui participar do processo nas categorias. Porque não tinha preparador físico que pudesse ficar com o sub-18. Aí, na época, era o Flavinho, né, que hoje é preparador físico do 17, ele estava no 20. Às vezes eu ajudava ele com o sub-18. Aí depois era o Fernando no 17, eu ajudava ele no sub-16. Então eu tive muito essa troca, não só com o departamento médico, mas também de botar a mão na massa no que viesse realmente. Como o Rafa brincou aqui, era bem isso, né? Sim. E para mim foi muito enriquecedor, assim, né? Essa relação de troca. Tanto é que é algo que eu carrego comigo até hoje. Hoje eu sou preparador físico, tenho minha função bem estabelecida, tenho meus 2 times para cuidar, mas o meu bate-papo com
com a nutrição, com a psicologia, com a análise, com a área técnica, enfim, com a fisioterapia, com o departamento médico, é algo que eu preciso manter, assim, porque é algo que eu acho que qualifica muito o processo. E né? provavelmente foi algo construído lá atrás que você viu diferença para manter isso, né? Com certeza. E, cara, eu vou perguntar assim, porque eu sempre tento lembrar de quem está ouvindo a gente, e eu sei que às vezes tem um paciente, alguém que não está habituado com o que a gente está falando. É minha mãe. É sua mãe. Eu vou ter que jogar isso na tela. Comentário de mãe. Comentário de mãe é sagrado. É um beijo, minha mãe. Profissional de primeira. Olha lá, tá vendo? Vamos lá, mais um. Douglas Bazzoli. Douglas Bazzoli, grande treineiro. Que presença ilustre, hein, Douglão? Obrigado pela moral. Pedrão é um baita profissional e grande abraço aí, grande abraço, fera das feras. Tamo junto. Douglão é um cara que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar no São Bernardo. Recentemente, na minha saída do Palmeiras, eu saí em novembro de 2021 e voltei em fevereiro de 22. Então, nesse meio tempo, esses 4, 5 meses que eu fiquei fora, eu fui para o São Bernardo e tive a oportunidade de conhecer essa figura aí, que é um baita treinador e uma baita pessoa, né? O futebol traz isso, né? A gente networking. A gente tira umas pessoas muito boas do futebol, cara. Eu tive a felicidade de cruzar na minha pequena trajetória na bola, né? Eu tenho acho que 8 anos de futebol só. Mas eu tenho amigos que o futebol me deu e, assim, amigos que contribuem muito para o meu enriquecimento profissional também, né? Porque, como o Rafa falou, as discussões sempre em altíssimo nível. Já levei atleta do particular para ele na Care também. Então, você acaba criando uns laços que, por mais que a gente se veja muito pouco, né? Eu, o Douglas, o Rafa, o Vitão, que é outro também, figura, né? Vitor Hugo. Nutricionista. Sim. Trabalhou na Care muito tempo também, né? É outro irmãozão que o futebol deu pra mim, então... Só resenha. Pô, só resenha. Você sabe que é tão difícil hoje a gente conseguir que a gente teve que criar uma desculpa de podcast. É assim que a gente consegue trazer os amigos, cara. Eu gostei, eu achei válido. Total. Deixa eu só voltar naquele assunto que... E tem o cara também que tá prestes a se formar, tá na graduação e tá falando, porra, tem um cara que trabalha com futebol, nem sabia que eu poderia trabalhar com futebol. Né? E a gente tá aqui falando um pouco da posição, das funções que você passou, mas dentro de um time de Série A do Brasil hoje, qual que é o padrão clássico de atuação que o profissional de educação física pode ter? A gente falou da transição, mas tem provavelmente outras atuações que ele deve ter, né? Claro. Cara, no futebol, o preparador físico, o cara formado em educação física, ele pode ser treinador, ele pode ser... Aliás, a maioria, o meu treinador hoje, o Leonardo, ele é formado em educação física também, salvo engano. Mas ele pode atuar hoje em dia. Tem clubes que têm preparadores físicos específicos de força. É o cara que vai cuidar do treino na sala de musculação. Tem um preparador físico como eu, que faz a sala de musculação, faz o campo, faz o que tiver para fazer ali. E tem um preparador físico da transição, que é alguém que atua. Poderia até ser um fisioterapeuta também, mas acho que pelo controle de cargas e adequação de cargas aí, acho que é interessante sempre ter um preparador físico junto também. Até porque eu acho que educação física e fisioterapia são prima-irmãs, né? Assim, eu mesmo já pensei muitas vezes em fazer fisioterapia para complementar e tal, mas aí quando eu lembro que tem TCC, tem um monte de coisa, eu acabo pisando para trás. Pode crer. Inclusive, dentro disso, existem até subdivisões, né? Em todo o espectro lá do cara que machucou, como que vai ser toda a condução dele até voltar para o campo, em como que isso vai sendo sugerido em relação às etapas, né? Acompanhamento da físio, quando que entra o primeiro contato, sei lá, na sala de treino, enfim. Me faz lembrar muito tudo isso, cara. Matou a curiosidade já. E pode... Fisiologia também do clube, né? A fisiologia também. A fisiologia pode, normalmente, médico, preparador físico, eu já vi até nutricionista ser fisiologista. É um cargo importantíssimo, cara, no futebol hoje, porque é como se fosse um gerenciador de cargas, né?
Eu tenho as minhas ferramentas de controle de carga, eu uso meu GPS, eu uso plataforma de contato, eu uso questionário, eu converso muito com os meninos também, que eu acho que nem tudo se resolve na tecnologia ou no protocolo. Eu acho que tem muita coisa que você só vê no dia a dia, só entende quando você conhece de fato o seu atleta. E o fisiologista ele tem essa função de pegar esses dados todos e, às vezes, fazer um alerta, ou questionar, ou fazer uma avaliação complementar, como a gente faz o PVC, né, que é pico de velocidade de crescimento. É um teste que a gente faz junto com a fisiologia. E fora a troca, né, de... Pô, tô fazendo isso, o que você acha? Pô, acho que a forma que eu mais aprendo aí é na troca, né? E, cara, eu tava puxando esse papo para qual era a sua função e qual é agora no Palmeiras, porque eu lembro que você, enfim, nessa de vamos tocar o treino com quem, pro que sobrou, ou o que tá precisando, né? Vamos ajudar os outros treinadores, os outros preparadores e etc. Você pegava a molecada nova, bem novinha também, né? Eventualmente. Pegava. Eu fazia um projetinho com eles, né? Essa molecada que hoje tá aí, né? Tá no 20, tá no profissional. Que já não é tão nova assim. Já não é tão nova, né? Nem nós, né? Talvez. Hendrick, Davi. Então a gente fazia uns projetinhos voltados para movimento, né? Qualidade de movimento. Pô, foi muito legal, cara, essa primeira fase também. Eu lembro que a gente teve uma oportunidade que eu estava acompanhando o trabalho de transição. Vez ou outra era possível, às vezes não tinha ninguém quebrado ali e tal. Eu ia lá a gente ia para aquele fundo, aquele societyzinho. Sim. Atrás do campo, né? Você fazia trabalho reduzido ali. Eu gostava muito de acompanhar, né, o trabalho ali com o pessoal, ou de transição, ou enfim. E eu lembro que muita coisa proposta era coisa lúdica, né? Com essa molecada mais nova. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e até chegou a citar um autor, um pesquisador, não sei se era na área do futebol, mas falando sobre o treinamento justamente para crianças, assim, né? Que tem que ter, em algum momento, algum caráter lúdico, assim. Não sei se você vai lembrar dessa conversa que a gente teve. Lembro. Ou do autor. Lembro. Talvez seja o Rigolin, talvez, que é professor da USP, ou era professor da USP há muito tempo, não o vejo. E aí a pergunta que eu ia colocar em cima desse tema é isso, assim, o desafio hoje não tanto, sub-15 aí, puta, já está muito perto de performance mesmo, o objetivo, já são atletas, né, muito, estão em formação ainda, mas, né, em comparação com a molecada, o desafio para essa molecada mais jovem, assim, de certa maneira, Palmeiras cobra, né, com certeza, ninguém tá lá porque é bonitinho. Ninguém tá lá porque é bonitinho, o funil é pequeno, então estão sob avaliação a todo momento, né? Sob pressão, né? Acho que seria certo dizer sob pressão até. É uma pressão que às vezes eles mesmos se impõem, né? Até para passar nesse funil precisa de um pouco de pressão. Volta no que a gente falou, né? De o cara tá preparado, o cara quer informação, o cara não quer informação. Mas... E o desafio disso, né? Como a molecada mais jovem propor coisas lúdicas e performance, né? A questão da especialização precoce com essa molecada, se você vê como um problema ou não, porque de fato são super especialistas desde muito cedo, né? Sim. Cara, é duro, hein? Te joguei na fogueira aqui. Não, eu acho que assim, eu vou dar uma viajada para trás para depois voltar aí. Há um tempo atrás saiu um estudo, quando eu estava estudando para entrar no futebol, que dizia que o Brasil era um dos países no mundo onde menos se jogava e mais se treinava. E eu acho isso ruim. Acho isso ruim porque acho que a gente ficou meio bitolado, né, no treino, no como fazer o treino. A gente via aquelas coisas de fora, né? E acho que a gente acabou entrando numa onda que não era nossa. Hoje eu vejo a gente voltando a jogar mais e treinar menos, o que gera problema também. Porque você acaba não tendo tempo hábil para desenvolver o atleta em campo, ou na sala de musculação, ou em aspectos preventivos, ou para fazer, enfim. Mas o lúdico em si, eu acho que fica ainda para as menores. Eu acho que hoje em dia a gente toda semana tenta fazer alguma brincadeira com eles, assim, né? Especialmente véspera de jogo, dar uma descontraída, tirar um pouco do peso, né?
porque é maçante também, né? A gente vê os moleques lá, Palmeiras, Instagram, bombando. E vários deles, assim, em situações nada fáceis, né? Sim, a maioria deles. Vieram de fora, não são de São Paulo, vieram de longe, né? Longe de casa, longe dos pais. Longe dos pais, longe com das referências. 13, 14 anos. Exato, né? É muito difícil. E é dificílimo, cara, essa relação do equalizar aí o que... Até que ponto vale a pena ir, né? Até que ponto você está entrando numa área aí de especialização precoce, né? Eu sou fã do treino de força, né? Eu trabalho muito com treino de força para aspectos preventivos, para desenvolvimento atlético, para performance, educar movimento, enfim. Educar movimento é difícil também, né? Mas, enfim. E a gente vive numa corda bamba, né? É de mais, é de menos, né? Então tem sempre essa... Já deixa eu entrar na curiosidade aqui, que é como que você faz para não cair para lá nem para cá nessa corda bamba? Eu imagino que é aí que entra a sacada do controle de carga, de conhecer o atleta e tudo mais, mas traz um pouco para a gente do dia a dia, ferramentas, recursos, o que vocês na prática acabam falando onde que o cara tá nessa corda, se ele vai continuar em cima dela ou se ele vai cair pro lado da lesão ou pro lado, né? A performance é uma linha tênue, né? A performance, você tá entre o melhor e o pior momento, né? Porque você pode machucar, você fica mais próximo de uma lesão, mas ao mesmo tempo você pode atingir o melhor momento da sua vida profissional ali, em termos de performance. Os recursos que a gente usa são justamente esses que eu falei, de questionário, né, pré e pós-treino, o GPS, a plataforma de contato para ter um feedback neuromuscular. Que mais? Tem mais coisas. O bate-papo, enfim. Cara, não tem como saber, não tem um sinal assim que te diga, tá de mais ou tá de menos. Eu acho que a própria rotina do atleta de base vai dizer onde é o limite, onde não é. Aliás, o limite a gente não quer, né? Eu não quero trabalhar com os meus atletas de 14, 13, 15 anos no limite, assim, né? Eles estão numa fase de desenvolvimento ainda, né? Os treinos de força que a gente faz, eles são, por exemplo, gerais, né? O objetivo é único, mas dentro desse objetivo único a gente consegue individualizar, que ao mesmo tempo que eu tenho atletas mais maturados, eu tenho atletas menos maturados, eu tenho atletas com repertório motor excelente, eu tenho atletas com repertório motor pífio. Então, dentro do todo, você equaliza isso? Eu tento individualizar isso para que o cara não tenha uma sobrecarga, para que o treino de campo é muito intenso, os jogos são sempre muito intensos, porque a gente estava conversando antes aqui, todo mundo quer ganhar do Palmeiras, então não tem jogo fácil mas é contra, não interessa, os caras vão dar a vida e vão jogar tudo para cima da gente. Se a gente não tiver condições de retribuir da mesma altura, talvez a gente acabe ficando para trás. Então acho que a luta tá aí, né, nesse... Eu entendi que era você. Não, manda ver. Eu tava falando pra você seguir, mas já que deixou pra mim... Manda ver. Tá, eu tô com dó de você, tio Pira. Tá com o olhinho vermelho, coitado. Tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu vou aproveitar aqui e vou lançar alguns comentários que... você trouxe gente pra cá, hein? Tem chat. Chat. Quem vê pensa, né? Vamos lá, Vou trazer aqui, a gente tinha parado no Douglas, né? Temos aqui Guilherme Firmino, baita profissional. E o próprio Guilherme falando aqui. Baita profissional, pouco tempo de trabalho me ajudou a aliar a parte física e fisiológica para com os goleiros. Grande abraço a todos na mesa. Guilherme é um parceiraço também. Do Clerc. Conhece do Clerc? De Clerc, um nome francês, né? Embora ele seja bem brasileiro. Tá vendo como eu falo bem isso aqui? De Clerc é marido da minha mãe também, um puta amigo acima de tudo. Pedro Salles fazendo um excelente trabalho com os atletas do Sub-15 do Palmeiras. Que moral, hein? É isso. E super profissional. Muito gato também. Quem será que é esse? Não é minha mãe? Deve ser minha mãe ou minha mulher. Antônio Lage. Não sei. Cara. Tá tudo bem. O importante é agradar, né? O importante é estar agradando. O importante é não desagradar. Isso. Ficamos felizes com o comentário. Agora vamos descobrir quem é, porque calma. Tem aqui. Pedro, é a Helena usando o login do Tony. Tá bom? Lá, pronto.
Tá vendo? Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Aquele momento que falou, ferrou. Ao vivaço. Lá ele, né? Que agora tá na moda lá ele, né? Oh, bom demais. Tem mais? Não, só tirar, só, pra não ficar na tela. Ah, tá. Boa. Pessoal que tiver aí, se quiser, manda que a gente vai lendo nos intervalos. Cuidado com o login alheio aí. Não vamos comprometer demais, só um pouquinho. De leve pode. De leve pode. E, cara, falando da preparação mesmo, acho que é legal a gente entender mais detalhes em relação a tudo isso. Entender um pouco do que usou e do que usa sobre controle de cargas e que essa linha é tênue e nem sempre a gente, na verdade, quase nunca a gente consegue precisar, né? Você vai precisando de várias ferramentas. E acho que tem um outro ponto que já que a gente está falando de base, tem objetivos diferentes em cada uma das categorias e você está em uma categoria atualmente que é chave de várias mudanças do que acontece. Exatamente. Quais são os principais dilemas que você encontra no 15 aí, cara? Porque é uma idade que muita coisa muda, né? Cara, é adequação de carga, né? A adequação de carga é um desafio diário, mas eu acho que o maior desafio da preparação física de futebol, acho que é o próprio futebol, cara. Porque o menino que é atleta de futebol do Palmeiras, que seja, vamos pegar o Sub-15, é um cara que provavelmente já tem um empresário, já tem um Instagram recheado, é um cara que tem um assédio externo muito grande. Então os desafios são inúmeros, né? Porque você tem que manter esse cara motivado, nem sempre esse cara vai jogar, nem sempre esse cara vai ser o cara do time como todo mundo sonha em ser o cara do time. Dificilmente você tem um cara feliz em ser um bom carregador de piano, né? Coisa que eu valorizo muito, mas os meninos querem ser o 10 do time, os meninos querem ser o 9 do time, os meninos querem ser o dono da posição, os meninos querem ser o Hendrick, né? Pô, o Hendrick com 16 anos está no profissional, né? Então, assim, acho que isso deu até um estalo nos meninos e falou, opa, é possível, sabe? É possível, o cara tem 16 anos e tá lá, e não é que tá lá porque ele é legal, não, tá lá porque ele é competente pra caramba, né? Jogou final, jogou agora de novo, titular, então acho que o grande desafio está na equalização ali do todo, não só das cargas, né, mas dos ânimos. Por isso que o trabalho multidisciplinar é fundamental, né? Por isso que eu tenho que ter uma boa relação com o meu nutricionista, com a minha psicóloga, com o meu analista, com o meu treinador, com o preparador de goleiros. O trabalho num todo ele é fundamental, né? Não adianta eu querer, não, eu sou preparador físico, eu vou fazer o meu aqui e se der BO no outro, é do outro. Acho que isso não cabe assim, né? No nosso dia a dia, no nosso... É gestão. E toda hora, às vezes treina num lugar, treina no outro, o treino vai ser aqui, não, mas vai ser lá. A viagem, inclusive, que eu fiz, ou que eu não fiz, que eu não pude vir a primeira vez, porque minha mulher pegou Covid, e eu ia para a viagem, e mudaram a data, anteciparam a viagem, e no final não fui para a viagem, porque minha mulher pegou Covid. Pode crer. Então a primeira vez que eu não vim, até depois nem falei nada, porque minha mulher com Covid, eu vir para cá, acho que seria até arriscado, né, do ponto de vista médico falando. Mas acho que é isso que deu para responder, não? Não, acho Rodeei, não respondi nada. Não, deu, mas eu ainda quero saber mais, porque, assim, com certeza tem dilemas específicos de quem está ali numa idade de transição. Alguns maturam mais rápido, outros maturam em outra... Os tempos são diferentes e aí, necessariamente, o treinamento... Os conteúdos são diferentes. Fala dos desafios comportamentais também, da molecada com 15 anos, quero saber. Isso, porque... Você tocou nesse ponto e eu fiquei, opa, o que é? Porque tem... Sabemos, mas... Tem a maturação do corpo e você falou aqui, você deixou vazar e eu estou aproveitando a deixa de lá de trás, né? O callback aqui de... Muda também os interesses, né? Exatamente. E aí isso influencia não só no treinamento, mas influencia em toda a dedicação ao clube. As namoradas costumam dar bastante trabalho pra gente, se é esse o ponto, as namoradas dão trabalho. Porque é o que você falou, né? Pô, jovem, cara, eu me coloco, a gente cobra deles uma responsabilidade que eu jamais seria capaz de ter com 15 anos jogando no Palmeiras. Sei lá, acho que não teria. Tenho fortes indícios para acreditar que não teria essa maturidade que a gente cobra deles.
Então é bem comum uma molecada que dá uma estourada cedo também casar muito cedo, né? E ter casar filho muito cedo ou achar que não precisa mais. Já estourei, já peguei seleção, já tô jogando na categoria de cima, eu sou foda pra caralho, eu vou chegar no profissional já. E aí quando ele vê, ele já não é mais relacionado, ele já é cotado pra sair, ele saiu e cadê, assim, sabe? Então o desafio diário também tá aí, né? Muita conversa, muita troca de ideia. Voltando um pouco naquela história do futebol ser uma extensão da sociedade, né? A gente não tem o melhor nível de educação do mundo no Brasil, então poucos deles têm o hábito de ler, e cabeça se treina também, né? Sim. Emoções se treinam também, né? Eles não são muito fãs, a maioria deles não são muito fãs de escola, né? E acho que escola tem um barato muito legal, que a escola ela te ensina a vencer pequenos desafios diariamente, né? Porque é matéria nova, perguntas que você não esperava, Isso vai gerando um comportamento padrão para enfrentar desafios, né? Que eu acho que assim, não se transfere diretamente para o futebol, mas é algo que ele vai encarar recorrentemente no futebol, que são desafios novos. Às vezes um atleta que vai na cabeça dele, fala umas bobagens, comer a mente, né? Que a gente fala, né? Então os desafios são inúmeros. E com essa história da maturação, eu acho que o maior inimigo realmente são os interesses externos, né? Ontem ou hoje teve um lance no futebol que o cara foi lamber o nariz do outro. Lambeu a cara do outro, Fluminense do Piauí, um negócio assim, tomou né? um soco. O cara ficou puto, meteu um soco no outro e foi expulso. E o futebol tem disso, né? Da boleiragem que o Franco falou, a boleiragem habita, né, o futebol. Ainda existe. Ainda existe com força, né? Então você vê, os meninos às vezes se empolgam e tal, mas acho que é natural, é da idade. De modo geral, eles têm uma energia muito boa, eles são moleques, assim, nota 1000 os que eu trabalho hoje, os que eu trabalhei ontem. Então, assim, é uma troca muito legal, né? Acho que o futebol, acho que o grande lance para quem trabalha no futebol é você conseguir aproveitar essa troca que o futebol te proporciona, né? Propicia, né? Mas é difícil, cara, não é fácil não, porque você tem que insistir naquele cara, né? Dos 40 que jogam, 20 vão pro jogo, 20 ficam, né? Então você tem que cuidar desse cara que é o cara do time que foi jogar, e tem que cuidar desse cara que não tá tão bem, ou que tá enfrentando um problema difícil, que tá, enfim. Cara, e uma coisa que eu lembro quando eu jogava na base de salão, que às vezes você, ano a ano que vai passando ali, você vê que fulano de tal tá comendo a bola hoje, o ano que vem mudou, aí você já fala, cara, o cara jogava muito, o que aconteceu? As mudanças vão acontecendo e tem essa transição, é muito multifatorial, e volátil o negócio, né? Acho que é muito fácil quem destrói em um ano ficar esquecido no outro e é claro que existe aquela tendência, né? A gente luta contra isso, né? Sim, a gente quer que o cara que estourou hoje continue estourando amanhã e depois. E o cara que não estourou hoje, nem ontem, que ele tenha a oportunidade de estourar, né? Acho que o grande lance é você conseguir oportunizar todo mundo, né? Sim. Você não pode desistir de ninguém, né? Não pode falar, esse moleque não tá jogando nada, foda-se. Não cabe, né? Sim, total. Agora, falando sobre estourar, não sei se são coisas que você pode abertamente, acho que dá, né? Esse papo Vamos tranquilo, vamos ver. Eu tive um pequeno contato, a gente falou do Hendrick, pequeno contato com ele na época que ele teve uma lesão lá atrás, tal. Sub-11, não era? Faz tempo, assim, passou na físio, ficou um tempinho ali na físio, mas você teve a oportunidade de treinar ele ali, tá mais no dia a dia, e aí esses caras do naipe Hendrick, realmente dá pra ver uma diferença muito cedo, assim, né? Dá, cara. Dá. São poucos, né? A gente, graças a Deus, e a captação do Palmeiras, né? E o João Paulo e todo mundo que tá à frente aí do processo, a gente tem um setor de captação muito forte. E os profissionais que trabalham no Palmeiras também são muito qualificados. Então a coisa acontece com certa naturalidade, porque chega uma boa mão de obra, ela é bem tratada, vamos dizer assim, né? Esse atleta, né? Não gosto de falar produto, porque não é um produto, né? Um atleta, é um homem, né? Uma pessoa. Eles são muito bem refinados, então propicia, né? A gente tem o Hendrick, tem o Luiz Guilherme, que é o Manga, não sei se você vai lembrar dele, é um moleque que tá para estourar. Tá para estourar não, tá na seleção sub-20, ele é sub-17, né? Tem o Pedro Lima agora, que é de São José, por coincidência, que é outro. Na época lá atrás eu não peguei, mas Gabriel Jesus, né? Que teve também. Sim. Na verdade, acho que o Gabriel Jesus foi o primeiro dessa nova geração, né? a despontar, né? Acho que o Palmeiras, nessa gestão do João Paulo, ele se transformou, né, cara?
Eu tenho 6 anos de Palmeiras, né? Juntando a primeira passagem, que foram 5 anos. Essa segunda passagem está fazendo 1 ano daqui uma semana, mais ou menos. A diferença da base, não só da estrutura física em si, porque até a estrutura física mudou, mas não foi o que determinou, né? O Palmeiras ganhou tudo, né, cara? O Palmeiras ganhou tudo, revelou muita gente. Hoje em dia você tem atletas como o Patrick de Luca, tá no Vasco, trabalhou com a gente, você deve lembrar. O Patrick de Paula, que está no Botafogo. O Romildo, que estava no Botafogo, acho que agora foi para a Bélgica. O Gabriel Menino, o Wesley, o Fernandinho, que foi para o Shakhtar. Então, assim, a gente vê uma série de meninos despontando, dando certo, né, vamos dizer assim, virando, né, como eles gostam de falar, mas tem o lado oposto, né, da balança que ninguém fala ou ninguém vê, talvez, ou não fala porque não vê, enfim. Que são os meninos que acabam desistindo, né? São os meninos que acabam sendo dispensados, que não conseguem oportunidade em outro clube. Então, nem tudo... Por isso que eu falei que a gente tem uma resenha de que é um esporte de exclusão e não de inclusão. Porque a maioria não dá certo. Cara, assim, é triste, é chato, eu não queria que fosse assim, mas a gente sabe que a maioria não é Hendrick, a maioria não é Luiz Guilherme, a maioria não é... E é isso que esses meninos precisam entender, assim, porque a gente tem o Cristiano Ronaldo aí, né, cara, que é o trabalho personificado, né? E numa geração do Messi, né? Então gerou um contraste muito legal para essa molecada crescer vendo também, né? Um cara extremamente talentoso, que é o Messi, e um cara extremamente trabalhador e determinado, que é o Cristiano Ronaldo. Acho que são 2 puta exemplos, assim, quem é melhor? A gente vai precisar de mais um tempo de podcast aí para... sempre vai discutir, mas são 2 bons exemplos, assim, para molecada... E tem muito carregador de piano que Porra, eu adoro, que cara. vira, vamos dizer assim. Eu adoro. O time não vive sem esses caras. O time não vive sem esses. Um bom time tem que ter um bom carregador de piano. E não se segura só com camisa 10. Não de tem jeito maneira. Né, posição. A nossa pra seleção na Copa aí, né? Não tem posição para tudo isso. Na seleção na Copa, pô, no papel você bota o time ali, é um baita time, né? Não tem que ter. O futebol é multifatorial, assim. Sei que tudo na vida né? Nada depende de um único fator, mas o futebol é impressionante, cara. O que ele sofre de perturbações externas, assim, é impressionante, cara. Aí, comentando um pouco sobre... imagina o trabalho de captação. Imagina se nesses últimos 6 anos que você ficou no Palmeiras, você viu de muita gente subindo e virando e captação externa mesmo, assim, né? Que foi pra base do Palmeiras. Eu fico imaginando o olho, né, desses caras, os olheiros, né? O que os caras conseguem enxergar desde muito cedo, assim, né? Quais são os critérios aí? Eu não vou falar porque não é o meu setor, eu não sei exatamente quais são os critérios. Acredito até que cada um tem os seus critérios, né, para selecionar um atleta no meio de 200. A impressão é de existir um certo grau de empirismo também, né? O cara que é treinado, talhado naquilo, ele fala, puta, esse cara, né, com pouca observação consegue tirar. É tipo a gente na físio que tem o olho clínico, isso. Tá ligado? Para olhar um movimento e falar que ele é mais lesivo ou menos lesivo, o cara tem um olho clínico pra dizer que o atleta... Vai dar certo ou não vai dar certo. Foda isso, né? É foda, cara. É foda assim... eu tô dizendo foda assim, no foda, sentido de... Sim. Legal fudido, pra caralho. Né? O empirismo... eu sou fã do empirismo, cara. Acho que tudo nasceu do empirismo, né? Sim. Não tem... Se ninguém achasse, eu acho que... Não teríamos ciência, né? Então, acho que... E, acima de tudo, o empirismo implica em testar em algum momento. Exato. Então, ele é fundamental, cara. Né? E erramos também, né? Nós erramos, os captadores erram, os meninos erram, a coisa muda. Às vezes o moleque é um gênio lá no estado dele, trouxemos ele para São Paulo e não se adaptou. Às vezes a gente traz meninos do norte, do nordeste, os caras vivem num calor desgraçado lá, úmido, tu chega aqui, a chuva da porra, frio, vento, o CT aberto, uma ventania, o cara num monte de moleque esquisito que não fala a mesma língua dele. É difícil, cara, a adaptação. E esse é o lance também, né? Não é só o captar o cara, é tentar entender quais os fatores que levam a uma boa adaptação. Introduzir casos, o cara né? no processo, né? Só que isso, mais uma vez, é multifatorial, né? Porque passa por nós profissionais e passa pelos moleques também. Os moleques do time têm que acolher esse cara, né? A gente tá com um estrangeiro no grupo lá hoje em dia e
você vê que o cara chega introspectivo, né? O cara chega com medo, não fala bem a língua, enfim. Os moleques tudo, uma resenha, né? Os moleques estão juntos há 5 anos, tem um moleque lá que tá junto há 7 anos, desde o salão, né? Aí vem um cara de fora do país, outra cultura, outro negócio, então fácil não tem e nada. é tão multifatorial que aí você pega o Brasil como um país continental, onde você tem culturas totalmente diferentes em lugares, e aí você tenta deixar isso como algo que seja acolhedor ali, cara. Talvez um país menor funcionasse ainda mais fácil, mas porra, certeza, a gente aqui com território para ter 10 países no lugar de um fica difícil, cara. Fica bem difícil. Morando em São Paulo, uma cidade tranquila de morar. E bota os moleques ali, pô, às vezes os moleques que nunca tinham ido ao shopping, nunca tinham ido, pô, não são todos, não é a maioria, claro que não, mas tem muito moleque. Aí o Palmeiras bota os moleques lá pra morar perto do Bourbon, não sei o quê, Allianz Parque. Treinador do Palmeiras diz que os moleques de fora moram por ali, né? Moram, na verdade, hoje os meninos eles são alojados em hotel, se eu não me engano. É mesmo? E, pô, a alimentação é top, transporte é top, a estrutura que o Palmeiras fornece para um menino virar é top, né? Investe mas bastante. dá para melhorar tudo. Tudo. Né? Mas não dá para dizer que não deu certo porque faltou isso. Não faltou, cara. Não vai ser por falta de alguma coisa. Não vai ser por falta de... O básico tem bem ofertado. Que é a ideia de equalizar, né? Exatamente. Pô, animal. Numa estrutura de clube, você consegue equalizar na sociedade, já não é tão fácil assim, né? É verdade. Belo pensamento aqui, hein? Filosofia do dia. Cara, a gente falou muita coisa e eu fiquei muito na cabeça com algo que talvez interesse mais pra gente, pro nosso público, que é grande parte fisioterapeuta e seu trabalho principalmente lá em 17 a 19 com transição e tendo que orquestrar esse diálogo entre todos, né? Então, com o Rafa, que era da Físio, o Cune, que era da Físio, mas também médico do esporte, aí também dependendo, sei lá, nutricionista, psicólogo, o treinador, que quer o cara de volta o mais rápido possível. Né? Então, como isso acontece, já ficou claro que uma das habilidades que você desenvolveu foi essa conversa e esse diálogo, que é uma coisa que na conversa aqui ficou claro que você valoriza muito. Muito. Mas o que são outras coisas que você sente, percebe que, puta, isso daqui me diferenciou como profissional por estar nesse meio campo aí, sabe? E ter que falar com o Rafa, falar com o médico, falar com o Nutri, falar com... Cara, acho que eu sou um cara bem tranquilo, assim, sabe? Eu procuro ser um cara educado boa parte do tempo, apesar da quantidade de palavrões que eu às vezes falo. Mas eu acho que habilidade social mesmo, assim. Acho que você tá aberto a ouvir, explicar, não ter medo, porque muitas das vezes você tem medo de falar com um treinador, com um diretor, acho que saber se colocar, acho que isso é algo que me ajudou muito a transitar por todos esses departamentos. Tem muito bem definido, acho que suas funções, assim, né? E saber, sim. né? Não, e tá disposto a ajudar. Tá disposto a ajudar, né? No futebol você não... É um meio muito vaidoso, tem muita gente de ego muito inflado no futebol, a gente vê diariamente, mas é algo que atrapalha o fluxo das coisas, assim, sabe? Então acho que você ter um pezinho no chão, ter humildade, saber chegar, acho que é fundamental, cara. E acho que isso, modéstia à parte, eu soube fazer, né? Na época que eu cheguei. E, pô, eu tinha que chegar lá, os caras fiz bom pra cacete, eu não sabia nada que os caras falavam na altura do campeonato lá quando eu cheguei. Nunca tinha tido experiência com físio, nunca tinha tido experiência com médico do esporte. Então como é que você chega num cara desse... Não, é assim, é isso, é aquilo, né? Então, acho que você está aberto a ouvir, e às vezes ouvir coisas que você não queria ouvir, é fundamental, né? É fundamental. É um trabalho praticamente de diplomata, né? Você vai ali conversando com todo mundo, e se você não estiver disposto a ouvir o outro lado primeiro, como que você vai propor alguma coisa também, né? Porque
Você é quem tá no meio de todos eles. E aí tem um monte de especialista também. Puta, é um dilema Não, que e tem não é fácil, o atleta cara. também aí, né? Sim. Porque o atleta também busca a informação dele. O atleta vai no físico e falou, quando eu volto, não sei o quê. Aí o atleta vem e falou, o Rafa falou que eu vou voltar tal dia. Vou voltar? Não sei, tem que ver. Aí vai no médico. Então... É um caos, cara. O DM ali estabelecia processos para que... A palavra final quem dava sempre era o médico, no fim das contas, em relação ao retorno. Mas era sempre uma busca do médico do esporte pelos envolvidos, né? Então, transição, físio... E acho que aí entra também... Só que rola isso mesmo, né? O atleta ele vai perguntar, ele... É, Vai falar pro treinador que o... Não, tô bom, tô pronto pra Que voltar. o preparador falou que era em tanto, o físico falou que era em tanto. E aí Gera um conflito. Gera um exatamente. conflito. E ele é o principal interessado e às vezes ele vai falar até coisa que não foi falada, né? Também É raro, mas acontece com frequência. Então... né? Então é dificílimo realmente, cara, fazer essa gestão. E às vezes a gente tem que ter um feeling também, né? De, pô, tá evoluindo melhor do que a gente esperava. Ou, pô, tá evoluindo pior do que a gente esperava, né? Que era algo que a gente tinha uma troca muito grande na época lá. Pô, acho que dá para fazer isso. Pô, vamos tentar aqui, vamos até aqui hoje, vamos até ali, vamos... Então é diário, não adianta sentar na segunda-feira e querer definir o que você vai fazer até o final do ano, porque não vai dar certo. A gente aprende que periodização macro é legal para você ter um norte, né? ou até para você depois do ano pegar e bater, né, o que foi o ano que você tinha planejado, mas você vai quebrar seu planejamento semanalmente, pelo menos, se não for diariamente. Assim. Não. Tem um atleta novo, tem um atleta que faltou, não vai treinar no CT, vai treinar em outro CT, vai viajar, vai de ônibus, vai de avião, vai, enfim. Cara, porque no final tem o efeito tempo. O tempo vai expor as adversidades naturais do negócio que você não conseguiu planejar. Hoje você estava planejado para tomar uma cerveja que passou mal. Frustração do dia. Se em um mês, né? Imagina se a gente marca isso daqui a um mês. O fator tempo, ele é um prolongador de várias perturbações que pode acontecer. Pode bater o carro, pode passar mal, tem muita coisa que pode dar errado nesse meio tempo. Então, prever lá longe é muito mais difícil do que você falar, puta, daqui a pouco daqui meia hora eu vou sair, vou pegar meu carro e vou para casa. Pô, você tem muito menos perturbação. Coisas acontecerem aí, né? Exato. E aí, na hora que a gente está falando de tudo isso, esse é um fator que pesa, né? Você projetar assim no macro, não vai cravar, cara. Não vai, cara. Não vai. Eu nunca consegui, pelo menos. Assim. É bom ter referencial. É legal você fazer uma projeção do que você gostaria que fosse o seu ano, assim, né? Pô, nesse período aqui eu quero estar trabalhando em tal Valência, nesse aqui eu quero estar fazendo isso, nesse aqui vai ter a final do campeonato, então você já conta, porque às vezes... Aí não vai para a final. Pô, já, dali para frente já quebrou tudo, né? Então a gente trabalha mais no dia a dia aqui do que no ano a ano. Cara, 6 anos totalizados de Palmeiras. Deu para entender bem, imagino que a cultura do clube, assim, de uma forma geral. Eu queria saber se isso, de alguma forma, é sistematizado, é passado em reunião para vocês, a parte da cultura do clube, em relação ao que se espera, o que o Palmeiras espera de um atleta de futebol, entendeu? Legal. Acho que é uma coisa que... Eu não sei se isso é meio que... quase que intuitivo, depois de 6 anos de Palmeiras, isso vem muito fácil, tipo... Não, o Palmeiras espera isso aqui do atleta que vai ser formado para uma possível sub-20, para um possível profissional, ou não, isso é de fato passado de forma, feito reunião, a gente quer um atleta assim, assado, entendeu? Os treinadores passam mais por esse tipo de reunião, né? Não há nosso atleta tem que ser isso. Não foi passado, mas é obrigatório viver o clube, assim, sabe? E é uma coisa que não é difícil. Porque, porra, você ir a um Allianz Parque, assistir um jogo do profissional, você ir prestigiar um sub-17, um sub-20, como teve a Copinha, você assistir os jogos do 15, do 14, do 13, do 11, do 10. Então, assim, é muito gostoso. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do ambiente que eu trabalho, assim, gosto muito da minha lida, né, vamos dizer. Mas a gente sabe, os moleques cantam um hino todo dia antes do jogo, né? Então há uma identificação, você cria uma identidade, né? Do atleta com o clube, né? Tem que vestir a camisa, né? Tem que ser Palmeiras, né?
E é muito fácil, cara, ser Palmeiras, né? Não só hoje em dia, mas é muito fácil. Puta clube grande, torcida. Eu ia falar isso, é fácil porque tá na fase boa ou é fácil? Na fase boa é sempre melhor, então, né? Sempre mais fácil, né? Mas hoje em dia tem sido muito fácil ser Palmeiras, né? Você vê, campeão em cima do Flamengo, um baita time do Flamengo, todo mundo, vitória do Flamengo, e deu Palmeiras, né? Com o Endrick de titular, né? Com a base em campo, né? Gabriel Menino fez 2 gols. Então, assim, a base muito presente. Isso que é muito legal também, cara. Você acompanhar e ver os meninos que você trabalhou anos e anos aí. Você vê que os caras estão lá, estão botando a cara. Às vezes em outros clubes, às vezes em outros contextos, mas os caras estão na lida ali, estão levando. É legal que o sucesso do outro é seu sucesso nessa hora, né? Indiretamente é assim, cara. A gente fica muito feio. Eu digo por mim, na verdade, né? Eu fico muito feliz de ver os meninos com os quais eu trabalho. Porque eu convivo mais com esses moleques do que com a minha mulher, do que com o meu filho, do que com a minha mãe, do que com o meu pai. Então, para mim, a gente ouve, né? Não tô aqui para ser amigo de jogador. Eu também não tô ali para ser amigo de jogador. Mas eu tô ali para ter o melhor ambiente de trabalho possível, porque isso vai me proporcionar frutos do trabalho, né? Então, você acaba se identificando com histórias, com enfim, N fatores aí que você acaba se identificando e você acaba... tenho poucos amigos atletas, mas tenho muitos atletas que eu troco ideia, troco mensagens com frequência, assim. E é muito legal, é um feedback bem legal, assim. Porra, animal. E aí? 1 hora de gravação, exato. A vontade é continuar, não é? Sempre é. Dá pra passar um pouquinho esse? Só não vai passar porque acho que não teve cerveja pra ele, senão acho que passaria fácil. Por isso que a gente tem que marcar a terceira edição, né? A primeira não teve, a segunda teve sem cerveja. Quando eu tava montando a arte, hoje eu olhei e tal, você tava com a foto, e a gente já chamou o Nicolas, que agora você conhece, o Nicolas que tá lá. Sim. Baita física também. Baita profissional também. Baita profissional. Já teve aqui com a gente, eu falei, porra, mano, podia ter chamado o Nicão também, né? Aí, vamos... dupla? Porra, legal pra caramba. Vamos propor isso. Bora. Legal pra caramba. Aí já tá intimado, porque se tá no ar, é verdade. Aqui já o convite presencial, o Nicolas tá ouvindo. Se não estiver ouvindo, tá errado. Exato, é verdade. O representante do DM aqui que quer ficar segurando os atletas e o preparador físico que quer botar todo mundo pra jogar. É muito doido, porque essa coisa da relação do DM com a equipe técnica, às vezes rola de fato uns atritos assim, né? Sim, cara, o ambiente é muito intenso, né, no futebol. Então, atritos são corriqueiros, né? O que você tem que saber é diferenciar o atrito no campo ideológico, vamos dizer assim, e os atritos pessoais, né? Você pode ter opinião divergente da minha, como com certeza já deve ter tido, e nem por isso a gente precisa romper o laço, ou deixar de se falar, ou passar a falar mal, ou, enfim. Você defende seus interesses, você é formado e pago para isso, eu a mesma coisa. Então, é bom, aliás, é estranho quando só concorda, né? Isso que eu ia falar. Quando só concorda é porque tem alguma coisa errada. Esse cabo de guerra e essa tensão é o que faz o negócio acontecer do jeito certo, no final das contas, porque você vai ter uma guerra... Vamos colocar... É a pressão para o departamento médico liberar rápido, mas com algum grau de segurança. Então, o departamento médico está olhando para isso, principalmente, e a preparação física tá querendo botar o moleque para jogo. E às vezes é isso, às vezes dá mesmo para voltar antes do que o livro fala. Exatamente. E não dá para o cara que trabalha em clube só ficar olhando para o que o livro fala. Não, e às vezes tem que ser depois também, né? Que é mais difícil de engolir, né? Quando ele pode vir antes, ótimo, notícia boa. Quando, vai demorar um pouco mais... E tem muita situação contextual mesmo envolvida, né? Pega um moleque muito importante que tá lesionado e... Isso que eu ia falar. Exposição que esse moleque às vezes precisa ter naquele momento, uma copinha, sei lá, tá ligado? Sim, então... Isso que eu ia falar porque, assim, como que resolve esse cabo de guerra, né? Não é no interesse do Rafa, não é no interesse do Pedro. No interesse do atleta. Tem que ter no interesse final de quem? Do time, do clube. Do time. O que é o melhor pro conjunto ali, de todo mundo. A gente tá brigando aqui, a gente é parte do quê? Até que ponto vale você expor um menino de 15 anos? Se ele jogar tanto tempo, ele pode machucar. Né? Até que ponto vale a gente bancar e falar, não, eu preciso dele, se machucar, machucou. E na real, eu nunca vivi esse ambiente, né? Mas eu como palpiteiro, cara, não tem resposta
certa, né? A resposta depende de quais são os valores para o momento. Puta, realmente precisa, vai ser o jogo da vida, tem grande chance, mas tem tal risco. Estamos dispostos a correr esse risco? Isso é uma dificuldade, vou me estender um pouco, hein? Me desculpa. Não, vamos Embora. Isso é uma dificuldade. A lesão pro atleta novo é uma porra, cara. Porque ele nunca teve. Dificilmente um atleta de 11, 12 anos tem uma lesão. Só traumas, né? E vocês podem falar melhor que eu. Sim. O Tostão, o famoso Tostão. Ou Tostãozinho. Paulistinha. Ou a Paulistinha. Isso acontece. Mas lesão muscular eles passam a ter agora, né? Ou não deveriam, né? Mas infelizmente acontece, né? E você passa por um processo que você não tem como influenciar, porque o cara precisa conhecer o próprio corpo, saber do limiar de dor dele, o que é uma dor relevante, o que é uma dor suportável, o que essa dor está te mostrando, né? O como você vai, como e quando você vai comunicar essa dor, né? Porque muitas das vezes o atleta vê dor, DM, lesão, tô fora. Então, fico quieto, vou jogando, aí joga por estoura cima, de né? vez. E aconteceu e vai acontecer 1 milhão de vezes, porque eles não têm esse termômetro ainda do Isso que você está falando é muito doido, assim, muito importante, né? Porque você estava lá no início da conversa falando sobre o papel até de educação que você costuma ter com os atletas, que é de ensinar os moleques a treinarem, né? O moleque chega na sala de musculação, não sabe o que é sério, não sabe o que é repetição. Aí eu tô colocando uma ênfase no papel do físio em educar esse moleque. Acabou de ter a primeira lesão nesse sentido. O que é uma dor normal, o que não é, né? Isso que você teve, o que acontece... Qual que é o padrão de resposta esperado nos próximos dias? O que não é esperado e você tem que me avisar? O moleque, óbvio, ele vai ficando macaco velho depois, ele sabe nome de músculo, ele sabe nome de... Ele sabe anatomia, né? Mas isso tem que ser feito, né? Com o físio. O físio ele tem que ser, cara, com esses moleques mais novos, um educador, cara. Por isso que a gente tem rotinas de preventivo com o Wallace hoje, que é o físio do Sub-15, é ele quem cuida dessa parte, ele que faz as avaliações, porque eu tenho na minha rotina, no meu dia a dia, todos os dias os atletas fazem uma prévia, que é uma liberação miofascial, com uma série de exercícios de mobilidade, de estabilidade, até às vezes um pouco de pliometria, uma ativação, uma pré-ativação, uma prévia, né? Como o próprio nome já sugere, né? E aí a gente monta junto, né? Esse processo, esse treino, né? Porque não deixa de ser um treino, que eles fazem todos os dias antes do jogo ou do treino. E é muito louco, cara, porque o moleque chega lá sem saber o que é nada. De repente você vê que tem uns moleques chegando, já faz o rolinho, faz a mobilidade. Já segue sua rotina. Você também identifica, fala assim, pô, cara, esse aqui tá agachando mal por causa do tornozelo. Ele fala, pô, mas tornozelo, agachando mal por causa do tornozelo. Aí você já vê o cara no dia seguinte na parede lá, fazendo a mobilidade de tornozelo, assim, sabe? Então é bem legal você que volta, né? Eles aprendem muito rápido, né, cara? É muito legal essa troca com eles, é muito instantânea, né, vamos dizer. Porra, dava pra continuar, hein? Dá, cara. Ficou um gostinho de quero mais, Rafa. O que a gente faz, hein? Fica a intimação aí pro Nicolas participar da próxima e... Intimados. Boa. E aí a gente deixa o Cássio descansando deixa na casa de só repouso, chama os caras. Mesa mesmo. Só cabe Só 4. tem 4, é verdade. Bom demais, cara. Curti demais o Pô, obrigado, cara. Obrigado. Bom demais, Pedro. Obrigado mesmo. Foi show demais, demais. Queria agradecer, então, novamente aqui a você, a Sociedade Esportiva Palmeiras por liberar o profissional aqui. Não marcar viagem hoje. Ele teve que pedir autorização lá, velho. Foi foda, pessoal. Quem dera ter essa moral toda lá. Que isso. Tem moral sim. Esse episódio vai alcançar. Cara, obrigado mesmo. E obrigado, galera, que acompanhou. Eu vi que ficou, acho que bastante gente online aí. O tempo todo. Tempo todo. Galera, legal. Ó, você vê, é muito louco isso também da internet. A gente vai... Ainda que é no ao vivo, pouca gente consegue de fato acompanhar, mas você vai ver, cara. A gente vai provavelmente receber feedbacks ótimos do episódio e a gente vai te passar. A gente nem tem ideia, assim, às vezes, o quanto Quem que alcança, e é isso, falando especificamente de você, o quanto que o nosso trabalho impacta, assim, a vida das pessoas. Atleta vai ouvir isso aqui e vai falar, não, pô, verdade, o Pedrão lá atrás. Eu tenho certeza. Se você compartilhar, vai ter a molecada que passou em preparação com você em algum momento.
e você vai ter feedbacks ótimos, assim, de falar, não, realmente o Pedrão fez diferença e tal. O cara é brabo. O cara é brabo mesmo. É brabo, é. Brabo, usando a linguagem do futebol. Tamo no sub-15, não tamo? Então, cara, isso é legal. É um momento também de... O podcast, pra quem vem, é um momento de reconhecer, dar uma pausa, assim, e falar, não, puta, tudo que eu passei agora... É um exercício que a gente não faz diariamente, né? Eu não paro pra ficar pensando na minha... Eu, quando você me convidou, eu falei, puta que pariu, o que eu vou falar, cara? Por mim, a gente continuava, você viu, né? Não, e por mim também. Eu gosto bem de um papo. Uma pena, realmente, meu copo me frustra um pouco, mas... mas a gente inclusive, encara, né? esse copo que te frustra, infelizmente ele te frustra, mas ele é seu. Ah, mentira. Ele é seu, porra, presente aqui, velho. Vou abastecê-lo de forma melhor. Muito obrigado. E aí você tira a fotinha com o líquido correto. Correto, vai entrar. Esse Por final favor, de semana providencia essa imagem ainda. Show demais. Maravilha, cara. Bom, Pedrão, muito obrigado. Agradeço aí a galera que esteve ouvindo até agora. Quem está ouvindo no pós-gravação, nas plataformas de streaming, no YouTube, muito obrigado e até o próximo episódio. Últimas palavras? Últimas palavras. E que fique claro aqui que Antônio era Helena. Era Helena. Vale ressaltar. Vale ressaltar. Vai lá, todo seu, cara. Cara, não tenho muito últimas palavras. Eu sou ruim de discurso, apesar de gostar bastante de falar, né? De conversar, ainda mais quando o papo é bom, com gente boa, gente interessante, inteligente. Fico muito feliz. Obrigado mais uma vez aí pelo não fala pelo assim. A gente nem é tudo isso. É uma pena o nosso... É o Cássio, né? Cássio. O Cássio ter ficado doente, não ter vindo. Eu acompanho vocês já tem algum tempo aí. E é isso, só tenho a agradecer, cara, de verdade. É muito legal fazer essa retrospectiva, né? Às vezes até eu mesmo me surpreendo, às vezes com as coisas que vai lembrando, tem umas coisas que não dá pra falar, tem umas coisas que é bom falar, enfim. Foi muito bom, muito obrigado, cara. Que isso. Bom demais. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Abraço. Valeu. Pessoal da live, vou deixar aí um pouquinho mais. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha nos bastidores, aproveita.